Olha, o PDT tem a felicidade de ter quadros fantásticos, esses já apontados, como você falou, mas também tem outros nomes que poderiam facilmente entrar nessa lista. Eu compreendo que pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, de ser uma política que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade, o nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceará, é o prefeito Roberto Cláudio. Os outros todos fazem um plantel que é excelente para qualquer partido. E eu considero que o Roberto, para mim, eu tenho dito isso sistematicamente, foi o maior prefeito dessa história, da cidade. Eu fui vereador e acompanhei desde a redemocratização toda a trajetória política de Fortaleza. E o Roberto, além de ter sido o maior prefeito da história da cidade, que deverá ser reconhecido com o tempo a respeito disso, tem qualificação, juventude, experiência, 8 anos prefeito, e tem, como presidente da Assembleia, o conhecimento do Ceará como poucos têm. Então, os outros nomes são fantásticos nomes, e esse é o pensamento que eu compreendo que é melhor para o Ceará. Entretanto, quem deve escolher é o partido, é a dinâmica partidária. São os partidos que vão convergir com a gente dentro desse processo. Porque o PDT tem 4 nomes, vai apresentar o nome, mas certamente vai ser submetido aí à apreciação pelos companheiros que vão fazer, porque nós construímos um governo com a coalizão partidária. Por exemplo, hoje nós temos o governador do PT, que é apoiado pelo PDT. Eu tenho o secretário do PT. Nós temos secretários que fazem parte de outros partidos que precisam ser ouvidos, né? Mas eu acredito que o PDT tem esses nomes e teria até outros, mas para apresentar à população. Olha, os tempos políticos modernos têm apontado para que haja maturidade política. Eu acho que radicalismos, eles nos levaram ao que nós temos hoje no mundo e aqui no Brasil. A serenidade, o patriotismo, o sentimento de servir deve ser maior do que qualquer antagonismo que você possa ter. Eu acredito que o Roberto, ele tem capacidades que são extraordinárias para construir um diálogo. E eu também acredito que a maturidade deve pesar quando a gente for pensar, por exemplo, em vetar alguém, porque o radicalismo que tem se estabelecido no mundo, veja o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. O radicalismo que acontece aqui no Brasil, que passou a ser uma coisa meio que, eu diria, surreal, meio que religiosa até em tempos obscurantistas. Para quem pensa no povo brasileiro, para quem pensa no povo cearense e para quem pensa no povo fortalezense, deve entender que, inclusive, nós temos muito mais convergências com o PT do que divergências. As características da última eleição, que é uma eleição que tem um período muito curto de propaganda eleitoral, o agente político que tem já eu diria um acesso, uma interlocução fluida com as comunidades vai ser fundamental para qualquer candidatura. Daí eu diria que é uma outra vantagem que tem o Roberto dentro desse contexto de pré-candidatos do PDT, porque Fortaleza o conhece. Então a facilidade de mostrar em qualquer quadrante de política pública, em qualquer referencial geopolítico, que você vá num bairro, você tem uma, uma obra, algo a apresentar. E esses agentes, os vereadores de Fortaleza, as vereadoras de Fortaleza, certamente terão um papel fundamental nessa campanha que se avizinha, porque é uma campanha curta. A eleição será 2 de outubro
Nós temos um período muito curto de propaganda eleitoral e que estamos vivendo num momento de pandemia, que dificulta, eu diria, você fazer o modo antigo de fazer campanha, que é visitar casa a casa, fazer caminhada, fazer tipos de inserções na rua. Então é importante, será fundamental a participação do agente político, do vereador, do candidato a vereador, da vereadora, que vai ser fundamental para qualquer candidatura este ano.